50 e saiba mais. Com o Cicobi Fluminense, você começa hoje mesmo a planejar o futuro que você merece. Minuto Nauta XP. As principais informações do mercado diariamente para você. A estratégia de dividendos em ações é uma abordagem de investimentos que se concentra na aquisição de ações de empresas que distribuem periodicamente parte de seus lucros aos acionistas na forma de dividendos. Hoje, no Brasil, esses dividendos possuem isenção total de imposto de renda. Essa estratégia atrai investidores que buscam um fluxo de renda previsível e estável, muitas vezes para complementar suas necessidades financeiras ou reinvestir esses valores recebidos para acelerar o crescimento de seu portfólio. Ao selecionar essas empresas, são considerados vários fatores, incluindo o histórico de pagamento de dividendos, a consistência do fluxo de caixa da companhia e a saúde financeira geral da organização. Empresas com histórico sólido de pagamentos de dividendos tendem a ser vistas como mais atraentes. A estratégia de dividendos em ações é uma forma sólida de construir riqueza ao longo do tempo, proporcionando uma combinação de fluxo de renda regular e potencial crescimento do capital. No entanto, como em qualquer estratégia de investimento, requer uma análise cuidadosa e um entendimento das empresas escolhidas. Ao investir com a Nauta, você tem acesso a estratégias formuladas por dezenas de analistas que se dedicam exclusivamente a avaliar o mercado e identificar as melhores oportunidades de retorno em empresas pagadoras de dividendos. Seja Nauta. Acesse nauta.vc e fale com nossos assessores. Nauta Investimentos. O nosso compromisso é com o seu futuro. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 15 de julho de 2025, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, YouTube, Instagram, você pode curtir, seguir, compartilhar, né, interagir com a gente também aqui no Folha no Ar. Seja sempre muito bem-vindo, são 7 horas e 18 minutos em Campos. Vamos às principais informações desta terça-feira. A gente começa com a previsão do tempo. Olha, a previsão de tempo bom para hoje. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, Campos segue com tempo bom, porém frio. Durante a madrugada, mais uma madrugada fria, mínima de 14 graus, máxima de 26. Não tem previsão de chuva para hoje. A temperatura agora aqui no centro da cidade é de 15 graus, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Segue frio assim pelos próximos dias também. No programa de hoje, nós temos o prazer de receber, e já vamos conversar com ele, o professor Wagner Teixeira, secretário de Gestão de Pessoas e Governança Digital do município de Campos, vereador licenciado, justamente para assumir essa pasta, uma pasta complexa, uma pasta que, né, tem aí uma missão muito importante nesse cenário todo, e nós vamos conversar sobre tudo com o Wagner. A gente começa pedindo ao Wagner para fazer uma análise aí desses 6 meses, né, do Vladimir II, esse novo governo, esse novo mandato, a sua passagem pela Câmara Municipal, também como que foi, e na saúde pública de Campos, após corte do cofinanciamento e além do corte, você tem também um débito, um não pagamento de pelo menos, né, 150 milhões de reais com o ano de 2024, mais esse ano de 2025. Então, o rombo aí, né, por conta dessa falta de repasse do cofinanciamento do estado do Rio de Janeiro para Campos, é muito grande,
E a saúde hoje vive aí um momento muito complicado. Vamos pedir o Wagner também ele que é gestor público, sabe muito bem como é que é isso, analisar isso para a gente. Os desafios dessa nova secretaria, que é uma especialidade do Wagner, e aí eu acho que ele domina bem essa coisa de cuidar de pessoas, e ainda um outro processo que é a pasta é dividida em duas partes, a governança digital. Eu soube que para o pensamento de Wagner é colocar mais rápido possível, por exemplo, para que um servidor público consiga abrir uma solicitação de casa, do próprio celular, sem ter que ir à prefeitura. Enfim, a digitalização de todos esses processos que envolvem aí o chamado antigo RH da prefeitura. Por fim, a gente pede ao Wagner para falar também sobre como que ele vê toda essa movimentação do tabuleiro eleitoral 2026, em alguns casos já bem antecipado, como é o caso aqui do Rio de Janeiro. Há um esquente aí nessa corrida eleitoral por conta de toda essa movimentação que a gente está acompanhando. A gente vai trazer aqui para o Wagner analisar para a gente também, além de presidente, governador, senador e deputados. São 7h21. Wagner, obrigado pela sua presença. Rapidamente, só passar aqui pelo portal Folha 1 e a gente já abre essa conversa, esse bate-papo hoje com você, né, nesse dia de hoje, a situação dos RPAs, como fica, né, como é que tá, vai demitir todo mundo, não vai? Há uma preocupação muito grande, há também a necessidade aí do cumprimento do TAG, né, pelo TCE. Enfim, vamos falar dos concursos públicos também. Inclusive o Vladimir anunciou um para a educação. Bom, vamos lá. E aí vem a pergunta, né? Como é que absorve esse pessoal todo na folha e mais despesa? Bom, vamos entender esse processo todo aí. A partir de agora, eu vou só adiantar aqui as manchetes para a gente começar essa conversa. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Rede Mariana de postos de combustíveis, qualidade e compromisso com você. Admed Diagnósticos por imagem, sempre à frente. E Cicobi Fluminense. Conheça o Cicobi Fluminense, o consórcio do Cicobi Fluminense, e realize os seus sonhos com maior facilidade. Senado na terça, projeto do semiárido a Campos e 21 municípios da região. Hoje, no Senado, a votação desse importante projeto que pode ser uma virada de chave para Campos e para toda a região. Inclusive, Vladimir acabou de postar um vídeo falando que está indo a Brasília acompanhar e está otimista, já que esse projeto de lei é de autoria dele e, portanto, ele vai estar no Senado daqui a pouco acompanhando essa votação hoje. TJRJ suspende ordem de desaposentação de mais de 1.000 servidores de Campos. É uma boa notícia também. A decisão preserva vínculos com o regime próprio de previdência. Homem executado com 30 tiros dentro de casa em São João da Barra. Banheiro debaixo da ponte Leonel Brizola é flagrado em situação precária. Bradesco confirma encerramento da agência em São João da Barra. Ainda, Polícia Federal faz operação contra tráfico interestadual e lavagem de dinheiro. Campos formaliza mais de 9.000 MEIs, né, micro e empresários, né, individuais. Em 4 anos e meio, foram mais de 9.000, né, novos MEIs abertos aí em Campos. O UFC sediará o 10º Congresso Estadual de Agronomia em setembro. Essas são algumas das manchetes que estão lá no portal folha1.com.br, para você conferir aí a todo instante. 7h25, com a presença do meu querido Cunha, grande fera da comunicação, do jornalismo, né? Sempre referência para a gente também. Obrigado, Cunha.
pela presença. O homem toma café sem açúcar, né? Então, mas eu confio nele. Esse aí, diz que quem toma café sem açúcar, você não pode confiar, não tem essas coisas assim de internet, esses memes aí. E sem açúcar e sem adoçante. Eu tomo com adoçante, que adoçante é complicado também, né? Mas ele toma sem açúcar e aí já viu, né? Mas quem fica mais zangado com ele, na verdade, dessa coisa do açúcar, não somos nós. É Frederico. Que Frederico é da Coagro que faz açúcar. É verdade. Só toma café com açúcar quando vai no gabinete do vice-prefeito. Wagner, obrigado pela sua presença. Acho assim, de todas as entrevistas que você concede aqui ao Grupo Folha, essa tem um significado muito grande, é uma série de mudanças, né? Mudanças pessoais, onde você esteve na Câmara, volta para essa nova pasta, é uma nova pasta, mais uma mudança. Tem a questão dos RPAs, que é um assunto muito, muito importante para a gente tratar aqui através desse tag. Enfim, tem uma série de informações importantes que a gente conta com você. Obrigado por estar aqui mais uma vez com a gente. Seja bem-vindo. Obrigado você, Cláudio. É uma satisfação imensa aqui dividir esse estúdio com você e com o Beto. Um bom dia para todos que nos acompanham na rádio, através das redes sociais. Estou mais uma vez muito contente de dividir um pouco este momento com você, que de fato é de muita mudança. Vamos falar sobre, começar logo, já que você é professor, como faz sempre a Luísio Abreu Barbosa aqui nessa bancada, uma análise sua desses 6 meses do Vladimir II, e aí eu já peço uma nota de 0 a 10 para esse momento do governo, esse fechamento desse primeiro semestre, né? Na verdade, assim, todo o primeiro ano de uma gestão, né, são anos, ano de mudança, é um ano de dificuldade, porque você precisa fazer ajustes. Isso, aliás, nós fomos talhados assim, né, nosso governo Vladimir, no primeiro ano da outra gestão foi um ano de pandemia, né, foi um ano que sucedemos um governo também de muita dificuldade, não é? E isso, de certa forma, nos amadureceu bastante, Cláudio, para perceber que, seja na iniciativa privada, seja na iniciativa pública, quando você reinicia um ciclo, você precisa rever aquilo que você fez e tomar medidas, muitas medidas corretivas, muitas medidas que não foram tomadas na primeira gestão em função do próprio fluxo que a gente tinha, como é o caso, por exemplo, do TAG, do RPA, que é um grande desafio, mas que vai se evidenciando nessa segunda gestão como necessariamente uma questão que precisa ser resolvida. Então, eu avalio esses primeiros 6 meses como meses de dificuldades naturais que foram agravadas pela necessidade de cumprirmos um compromisso assumido com o TCE através do TAG, né? Mas vejo que a gente caminha com muito realismo. A gente vai ter oportunidade aqui de dizer que é um problema que atravessa 30 anos, não é? O problema do RPA, que está sendo enfrentado com muita serenidade, com muito planejamento, mas com a decisão não só de governo, mas também dos órgãos de controle, que precisa ser definitivamente resolvido. Então, assim, em função desta medida, o governo atravessa uma fase que é trabalhosa, no sentido de que precisam ser engenhadas várias ações para conseguirmos regularizar a contratação de mão de obra e, ao mesmo tempo, um certo desgaste, que são desgastes pontuais e que a gente vê com certo realismo, vê com certa também, não tranquilidade, porque tudo isso nos aflige muito, mas essa maturidade adquirida
essa experiência, esse caminho feito, nos coloca com aquela certeza de que estamos tomando as iniciativas corretas, estamos enfrentando o problema de frente e, com certeza, com apoio e com a unidade de todo o governo, a compreensão de toda a sociedade, a gente vai vencer como vencemos a questão da pandemia. Então, assim, eu tenho uma avaliação que, face a esse momento, né, especialmente o momento, né, que a gente enfrenta um problema de tanto tempo, o governo de Vladimir, ele caminha com seriedade, ele caminha com realismo, ele caminha dentro do que pede as boas práticas na gestão pública. Então, a minha avaliação é uma avaliação positiva nesse sentido. Né? Eu acho que eu geralmente, quando faço uma avaliação, a minha autoavaliação, né, porque eu sou parte do governo, né, eu sou mais rigoroso. Né? Então, eu vejo assim que nós temos aí com certeza uma nota 8, né, por esse senso de realismo, esse senso de serenidade, sem paralisia. Não é? Porque não adianta a gente sustentar aparentes conquistas, não é? E comprometer o futuro. Não é? Nós somos um grupo político e o grupo político ele precisa efetivamente sobreviver, e a sobrevivência dele está também na gestão técnica, né, de administrar os problemas sem varrê-los para debaixo do tapete. Então é como eu vejo esses primeiros 6 meses. No último ano de gestão de qualquer mandato, você tem que fazer o fechamento lá literalmente do caixa, né, para não deixar nada para o ano seguinte, para o próximo governo, mesmo, né, sendo a possibilidade de ser o mesmo gestor, como é o caso, né, de Vladimir, só que você não pode deixar. E nós já conversamos aqui com várias pessoas, inclusive o Fábio Ribeiro esteve aqui, vereador, secretário de obras, por último agora na última sexta-feira com a gente aqui, o médico Bruno Calil, e assim, já é pacificado entre todos que houve não é um erro, uma falha técnica na gestão desse ano de 2024, que deixou um passivo grande para esse ano. Como que você analisa isso? Geralmente a última competência do ano ela fica para efetivamente o ano seguinte, não é? Então, no mês de dezembro. O município ele fez uma série de investimentos e é muito desejável que isso aconteça. Eu acredito que toda gestão ela tem que ter um entendimento que ela não existe só para custeio de folha, não é, de pagamento. Então, a nossa folha de pagamento é uma folha alta, é uma folha significativa de mais de 20 mil pessoas. Nós temos um grupo em torno de 14 mil servidores entre ativos, cargos de confiança e PSS, e temos uma folha de inativos de 5.800 servidores. Isso não é pouca coisa. Né? Então, assim, você fazer uma gestão dando essa segurança de logo no primeiro mês anunciar um calendário de pagamento é uma questão muito importante, porque parte significativa do orçamento está nesse ponto. Né? É lógico que há uma dinâmica, né, na gestão pública, e o desejável é que a gente tenha sempre um planejamento rigoroso para não passar aperto. Mas a gestão pública não é muito diferente da residência nossa, da gestão doméstica nossa, onde a gente passa esses apuros. Né? A gente reconhece, né, nesse primeiro semestre estas dificuldades pontuais, mas como eu já lhe disse, né, para quem foi talhado numa pandemia, para quem foi talhado numa sucessão, né, de primeiro governo, que encontrou muita dificuldade, esse quadro de secretários, de equipe que nós temos, ela se evidencia como madura, como experiente, para
fazer esses ajustes e ainda neste ano, se Deus quiser, a gente consertar, né, todo possível desalinhamento que houve. Acho que é muito importante para todo o governo, Cláudio, trabalhar com suas reservas técnicas, trabalhar com planejamento orçamentário, né, para que a gente tenha sempre uma gestão tranquila. Mas entendo também como natural esses momentos que a gente passa e que exige esse realinhamento, não é, que está acontecendo. Não está acontecendo somente nas questões de folha de pagamento, ele acontece em todas as áreas, em contratos. Então, isso mostra a maturidade do grupo, no sentido de não permitir que o aperto financeiro inviabilize. Não é? Então, vou dar um exemplo. Manter uma folha como a nossa, Cláudio, esse mês, a nossa folha por conta do 13º, chegou à casa dos 170 milhões. Né? E isso ser injetado, né, dentro da economia, isso é muito importante. Né? Então, isso evita uma certa estagnação, né, porque ativa o mercado consumidor. Então, eu vejo assim que tudo tem que ser feito para resguardar essas prioridades. E, nesse sentido, eu acho que, de novo, o prefeito está de parabéns. A gente tem esse combinado entre nós entendemos que a folha de pagamento ela é fundamental para o município, ela gera esta estabilidade, não só para o servidor, que quando chega no final do mês sabe que pode contar lá na conta, que o dinheiro vai estar lá, mas para todas as instituições. Né? Isso dá muita segurança, né, para toda a comunidade. Existe algum risco? Vamos falar mais sobre esses desafios da sua secretaria no segundo bloco, mas já que você traz essa... E você fala em realidade, é real mesmo, a importância da folha de pagamento da prefeitura é assim, uma coisa que separa todo um município, para toda uma região. Existe alguma possibilidade, algum risco dessa folha atrasar em algum momento? Olha, a gente trabalha muito para que isso não aconteça. Inclusive, na nossa área de gestão de pessoas, o ideal é a gente sempre ter um fundo de reserva que faça jus a futuras folhas. Inclusive, nós já tivemos isso. Não é? Então, não é, por várias vezes, a gente sempre ouviu o prefeito, não é? Os colegas da Fazenda, do controle, de dizer desse colchão que a gente precisa, que tinha e precisa voltar a ter. Né? Então, assim, a gente não só trabalha no sentido de manter em dia, mas enquanto Secretaria de Gestão de Pessoas responsável pela folha, a gente estimula os colegas responsáveis, e inclusive o prefeito, para que tenha este fundo de reserva, né, que dê essa tranquilidade. Né? Então, a minha experiência é de que não tenha. Né? A minha experiência é a de que é possível a gente trabalhar, né? E quando a gente faz, inclusive, toda a questão orçamentária, a gente procura fazê-la na folha para o ano todo. Né? Então, assim, de resguardar. E em função dela, todo esforço que tiver de proceder com corte, a gente faz em outras áreas para não atingi-la. Né? Então, essa é a conduta do prefeito Vladimir, ele tem feito esse esforço. Né? Inclusive, ele criou uma comissão da qual faço parte faz parte o procurador-geral, né? E o seu chefe de gabinete, capitaneada pelo vice-prefeito, o Fred, né? No sentido de operacionalizar esses ajustes. Né? Então, toda a prefeitura conta com essa comissão para ajudar o prefeito, neste momento, né, de dificuldade, proceder com os ajustes para que esta questão de atraso de folha não aconteça. Isso nos dá essa segurança, mas, como lhe disse, o que um governo responsável deseja é, na verdade, ter sempre o seu fundo de reserva para, em hipótese nenhuma,
correr esse risco. Hoje a gente está trabalhando para construir isso, né, complementando toda a questão do orçamento, do que implica a folha, e isso importa em sacrifício em várias outras pastas, né, inclusive na minha. Então, muitas atividades planejadas, tendo a necessidade de se fazer investimento financeiro, elas foram represadas para que a gente não corra o risco, né, de atrasar a folha de pagamento. Perfeito. Então, para não quebrar também o assunto, deixa eu trazer aqui um outro problema. Eu quero falar sobre a sua passagem pela Câmara nesse bloco, que, aliás, para alguns seria aí o ideal você ficar na Câmara. O Cunha está aqui e defendia isso, né, Cunha? Que você fosse... Não é? A vontade é uma coisa que a gente tem, né? Eu nunca escondi isso. Mamãe falava comigo quando eu queria as coisas, vontade, meu filho, daí passa. Pois é, quando a gente é grupo, né? Mas assim, vontade imensa, até porque eu gostei demais, né? Deixa eu voltar à Câmara lá, peraí, e a gente passa a falar da Câmara, mas já que você está falando em crise, aí há uma preocupação muito grande também. Hoje a gente tem um cenário aí que está todo mundo acompanhando, que é essa crise na saúde pública de Campos, por conta desse corte no cofinanciamento pelo Estado. Porque tem assim a parte do corte e tem a parte do débito, que ficou para trás e me parece que isso não vai ser pago. E se for explicar isso politicamente, a gente tem aqui cenários em que, depois daquela inauguração do bairro Legal, acho que foi em Bela Vista, e uma parte do bairro não tinha sido feito ou terminado, então foi um grupo lá para cobrar o prefeito pegou pilha, alegando que aquilo ali era pressão também do grupo Bacelar, e deu aquela declaração veemente que não apoiaria nunca Bacelar. E depois, no domingo à noite, na véspera do Bacelar via o Farol de Santo Tomé, como governador, o Rodrigo Bacelar, presidente da Alerj, então, né, como governador, isso foi no meado do mês de junho, tem quase um mês, para a inauguração lá do Farol de Santo Tomé, da unidade do Bombeiros, ele gravou um vídeo alegando que o município estava sofrendo uma retaliação do Estado, não, por conta do repasse, uma pressão para que ele apoiasse, então, isso, palavras dele, no vídeo dele, o Bacelar como pré-candidato a governador. E o Bacelar, como governador interino, acabou cortando esse cofinanciamento de Campos, alegando motivos técnicos. O governo do Estado cortou. E isso gerou não só uma crise na saúde pública de Campos, como pelo menos de 30 municípios que são atendidos diretamente. O próprio Rio de Janeiro, às vezes, tem paciente regulado para Campos. Oncologia, por exemplo, tem casos em que, conversamos com o doutor Geraldo Venâncio, ele foi muito claro, explicou isso muito tecnicamente para a gente. Tem casos em que tem paciente do Rio sendo atendido aqui e o de Campos não consegue. Então, como que você analisa esse também momento na saúde e envolvendo essa questão política? Olha, eu vejo que atentar contra a saúde por questão política é um grande equívoco, até mesmo uma irresponsabilidade. Não é? Como você disse, nós somos um polo regional, atendemos inúmeros municípios, e não é aceitável, não é, por parte de toda a sociedade, não é só pelo prefeito, sermos prejudicados por conta de posicionamento político. Acho, inclusive, que isso é uma antecipação desnecessária, que não é útil à sociedade campista, essa questão de envolver a saúde com esta questão política. Não é? Todos nós perdemos. Não é? Perde Campos, perde o município, perde o munícipe, perde a região e perde os políticos, não é? Porque ficam no descrédito por parte da população, certo? A população, ela enfrenta muitas dificuldades, sempre com muita altivez, com muita compreensão, mas naquilo que se refere à saúde, de fato,
é inaceitável. O que nós temos visto, e eu falo isso com tristeza, falo isso, né, também por experiência, porque eu estou lá dentro do Hospital Escola, eu sou funcionário de carreira da Fundação Benedito Pereira Nunes, sei do esforço feito pela instituição, sei do esforço feito pelos funcionários, acompanho muito de perto tanto o Dr. Paulo Irano quanto o Dr. Arthur Borges, né, que são secretários responsáveis na saúde, vejo o sofrimento do servidor público, então não vejo como alguém possa estar ganhando ou capitalizando com uma ação como esta, né? O que eu estimo, inclusive, e aqui a gente precisa retomar até a linha cronológica que você dá aqui, se o prefeito, por um lado, fala no palanque o que falou, é verdade que inúmeras vezes chama para o diálogo, né? É verdade que se posiciona alertando sobre o que podia e o que estava já acontecendo, e cada dia que o cofinanciamento não vem, o problema se agrava, porque não há solução mágica, porque, como já disse, nós somos um município polo regional, continuamos recebendo as pessoas. O prefeito, desde o primeiro momento, tomou a posição, né, de que ele não deseja, não quer fechar as portas. Acho que isso até é um imperativo ético, né, legal. Nós não podemos deixar de receber as pessoas que ocorrem a nós, mas o fato é que você acaba não conseguindo atender bem a ninguém, não é? Nem os de fora e muito menos de dentro, o que, de certa forma, a população não quer em hipótese nenhuma. Então, é uma situação delicada que pede responsabilidade por parte dos agentes políticos. O prefeito tomou a posição dele, chamou para o diálogo. Nós estamos vendo aí os secretários que representam os municípios na comissão também se posicionando no sentido de que seja revista a decisão do governador de romper com o contrato. É interessante porque aquilo que já não estava bom piorou. Não é? Porque se você reclama que o volume de recursos aportado no cofinanciamento pelo governo do estado não é suficiente para custear aquela parte da contrapartida, não é? Você imagina então você rompendo, né, um contrato. Então, eu vejo assim como alarmante, vejo a situação com muita tristeza e vejo que o maior penalizado é o munícipe. Então eu vejo que é muito necessário que o governador reveja essa decisão, que volte para a mesa, né, de negociação, retome o diálogo com o município para que a gente possa ver a saúde, né, realmente atendendo a necessidade e expectativa do povo. O doutor médico Bruno Calil, ex-candidato a prefeito de Campos em 2020, falou aqui o seguinte, que pai vai perder filho, mãe vai perder filho, filho vai perder mãe, filho vai perder pai. É bem contundente essa declaração e preocupante. Né? É lamentável. Realmente, assim, é um gesto de certa irresponsabilidade, né? A gente se perde muito, né, com essa decisão, e é torcer para que isso seja revisto o mais rápido possível. Sua passagem pela Câmara como vereador, você foi eleito com 5.148. Tirei algum não, né? Não. Acertei? Não, que falaram aí 4 mil e pouco, você falou, para aí, como assim? 5 mil... O prefeito, quando anunciou, falou realmente, aí eu tive que corrigir. Calma aí, prefeito. Se você chegar para ele e falar que você teve 150 mil votos, ele vai dar um pulo, 192... Então você foi eleito e numa eleição em que o sarrafo, a gente comentou isso várias vezes aqui, estava lá em cima em termos de número de votos num partido extremamente concorrido, que é o PP, que fez a maior bancada, mas ali você teve gente, você foi o segundo mais votado do partido, não foi? O segundo mais votado, o quarto no município. O quarto do município, então quer dizer... Você sabe assim que uma das coisas que me alegra, né, que me deixa muito feliz, é que das 1.100
49 sessões, eu fui votado em 1.081 sessões. Então, o meu voto ele caiu em quase todo o município, né? São pouquíssimas sessões que eu não fui votado. Então, uma capilaridade, né? É lógico, a minha maior votação foi aqui na Pedra, até porque é onde eu historicamente, né, resido, e minha prestação de serviço está toda aqui, mas reflete um pouco essa ambiência que é a minha profissão de profissional de recursos humanos, que acaba atingindo a cidade toda, né? Eu acho que isso foi muito importante na minha eleição. Sua passagem pela Câmara, por exemplo, essa renovação aí do governo, esse novo organograma, é o seu legado ou tem mais coisa? Na verdade, assim, a passagem pela Câmara foi muito rápida, né? Está sendo rápida, porque a política ela se faz com a palavra. Eu ainda me considero um político de palavra, né? Eu combinei com o prefeito, havia necessidade, né, da gente fazer uma composição face à implementação de medidas. Então, desde o início, eu falo, Wagner, fica pelo menos 2 anos como secretário e depois você atua no seu mandato, né, mas me ajuda aí a fazer a regularização dessa contratação de mão de obra da prefeitura, que é o TAG do RPA, e em função disso eu acabei indo para a Câmara para aprovar um dos instrumentos, uma das ferramentas que seriam necessárias para a gente cumprir o acordo com o TCE, que é a reforma administrativa. Então, no bojo de fazer a sustentação dessa lei, que é uma lei volumosa, é uma lei complexa, é um trabalho de 2 anos feito pela nossa equipe na administração, com toda a retaguarda da Procuradoria e demais secretarias, porque todos os colegas participaram. Eu fui com essa missão de defender e sustentar essa lei na Câmara. A gente foi muito feliz, conseguimos aprovar a lei. Teve outras leis também que foram muito importantes. Eu digo aqui, por exemplo, a lei da VPMI, dos auditores fiscais do município, que viabiliza esse próximo mês. A gente está chamando esses concursados, né, esse grupo de concursados, que são os auditores fiscais, o último cargo do último concurso feito da administração direta, que precisa ser chamado, né? Então, além dessa, teve uma alteração de lei dos fiscais, dos atuais fiscais. Então, assim, tudo isso importante nessa reengenharia que a gente está fazendo. Aprovamos também a lei da residência médica do Ferreira Machado. Então, foi uma coisa muito bacana, porque tem muito a ver com essa minha condição de professor. Então, quando a gente viabiliza de fato que o Hospital Ferreira Machado também seja um hospital escola, porque é isso que ele é. Não é? Agora, do ponto de vista legal, tendo a residência médica lá, eu acho que foi um ponto muito importante da gestão do Dr. Arthur Borges, né? E outras leis, né, como a do piso do magistério, que eu tinha muita vontade de estar na Câmara para votar. É um compromisso que o prefeito Vladimir Garotinho tem com a educação, e muita gente coloca até que é obrigação, mas é bom que se diga que, na forma como foi aprovada, a maior parte dos municípios do país não tem. O próprio estado de Minas Gerais, né, o próprio estado do Rio de Janeiro não tem, né, e nós temos. Então, eu entendo que demonstra uma sensibilidade do prefeito Vladimir de seguir tendo a educação como prioridade. Então, assim, esse primeiro momento que eu tive lá, de 100 dias, né, era para ficar 30 dias, eu ganhei aquele gostinho. A cadeira realmente é uma cadeira agradável. E você sabe, Cláudio, que a Câmara tem aquele ar, assim, e a gente vai aprendendo a lidar com cada colega vereador. E é uma aprendizagem, porque cada um tem um estilo. Acho que foi um primeiro semestre muito produtivo. Vi alguma questão pontual de polêmica, mas vi também muita serenidade por parte. Achei que foi um semestre harmonioso dentro da Câmara, e a gente
pôde, a partir disso, percebendo cada contribuição que cada colega dá. Então, assim, gostei demais. Se dependesse de mim, teria permanecido na Câmara, não teria retornado. Seguramente você tem menos problema lá, né, cara? Tem menos abacaxi para descascar. Mas, assim, a gente que é grupo, isso é uma coisa, porque política, além de ser algo que se faz com a palavra, e a palavra você dá e você tem que cumprir, política também é para quem quer ser grupo. Né? Política é uma atividade de grupo. Eu tenho um líder, que é o prefeito, Vladimir, ele foi muito firme comigo, no sentido de me lembrar dos compromissos, inclusive esse que a gente tem, eu também fui signatário ou assinar com o TCE, né, como ordenador de despesa. Essa foi uma motivação fundamental e que no bojo dela vem outras, assim como, por exemplo, agora nós estamos aplicando a lei da reforma. Estamos aplicando, a Secretaria de Gestão de Pessoas no mês de junho implementou 15 secretarias, no mês de julho agora implementou 10 secretarias, entre as quais a minha, né, a Secretaria de Gestão de Pessoas e Governança Digital. No próximo mês de agosto, entre dia 1º e dia 10, nós vamos estar implementando outras 6 secretarias, quais sejam a Secretaria de Assistência, a Secretaria de Educação, a Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e a de Governo, aliás, quatro secretarias. Né? Restando somente a Secretaria de Saúde e a Fundação Municipal de Saúde, que são secretarias robustas, né? Isso tudo é um trabalho de uma verdadeira reengenharia, parece que é simples, mas vou dar um exemplo para você. No mês de junho, que foi o primeiro mês de aplicação da lei da reforma, nós fizemos a posse de 1.000 pessoas. 1.000 pessoas é o número de funcionários que a Fundação Benedito Pereira Nunes tem, Faculdade de Medicina e o Hospital. Isso entre cargos de confiança, cargos de processo seletivo público, de professores, e cargos de concurso público, porque nós também chamamos toda a guarda no mês de junho e os outros 4 cargos do concurso. Então, é um trabalho meticuloso, de muita organização e muito necessário ao município. Então, não foi só a defesa de uma lei, não foi só a elaboração de uma lei, é também a aplicação da lei à realidade, fazendo tudo isso com digamos assim, o avião voando, né? Tendo que, né, não podendo parar, fazer com organização sem gerar risco para a administração pública. Então, assim, avalio que essa experiência de ter trabalhado na elaboração da lei, de ter trabalhado na Câmara, né, no debate, na defesa da lei, foi um momento único para mim. E agora poder retornar e aplicar uma lei, então vai dando a gente assim, muita maturidade, muita experiência, e vejo que essa participação minha sob essa perspectiva, até porque eu sempre disse que a administração, a antiga Secretaria de Administração, ela tinha que ser um porto seguro, né? Então o secretário, muitas vezes, ele deve falar menos e fazer mais. Ele deve ser um porto seguro para o servidor público e, por consequência, para a própria comunidade, para a própria sociedade. Wagner, você sabe que literalmente essa questão de você criar a lei, né, o novo organograma, o novo esquema administrativo da prefeitura, criar, aprovar e aplicar é bem que, tipo aquele futebol, né, você cobra o escanteio e dá a cabeçada, literalmente. Isso aí não... E acho assim que é muito importante, porque se trata, a última lei, ela valeu a 3 governos. Então nós não fizemos uma lei só para o governo Vladimir. Nós fizemos uma lei que todo o que vier pela frente também vai usufruir dela, uma lei necessária, eu tenho dito. É lógico que muitas vezes as pessoas colocam uma certa polêmica, não é, porque acham que talvez não fosse uma prioridade. Eu, como gestor de pessoas, eu entendo que para você afinar o time, né, você precisa ter o capitão,
você precisa ter o técnico, né? Você precisa de ter o presidente do clube, quer dizer, usando por analogia. Tem assim, não, perfeito. O exemplo que você me deu. Sim. Então, assim, precisa ter, de 2013 para cá, inúmeros prédios públicos, serviços públicos foram criados e precisavam que eles fossem comandados por matrículas. E eu digo sempre também, como é o caso da minha secretaria, a boa parte dos nossos cargos de confiança, que são fruto da reforma administrativa, são próprios servidores públicos, né? Não são pessoas que vêm de fora. Lógico que eu também tenho assessores, né, diretores, coordenadores que vêm de fora, mas a sua grande maioria são servidores públicos que me ajudam por demais a administrar a secretaria nova. Bom, nós temos que fazer o intervalo, Wagner, para virar a chave e nós vamos tocar na ferida, vamos mexer com essa questão dos RPAs. É um momento que a gente já falou aqui, o município passa por essa crise, passa por essas dificuldades e tem essa questão do TAG. Então, vamos voltar rapidamente do intervalo já para a gente emendar e falar desses desafios aí dessa nova secretaria, que é a Secretaria de Gestão de Pessoas e Governança Digital. Conversando hoje no Folha no Ar com o professor Wagner Teixeira. E sobre a questão da saúde, só vou destacar aqui, é só uma opinião, é pessoal, mas veja assim, você fala em time, né, de futebol, o Arthur Borges, eu acho que é um camisa 10 importante nesse processo aí. Acompanho o trabalho dele, gosto, vejo o trabalho dele à frente lá da fundação, né, também, do Hospital Ferreira Machado, e o cara é um dos quadros. É um gigante, sim. Novos, nosso, né, jovem, né, de uma vitalidade que não perde para a inteligência, né, a linha cognitiva e de equilíbrio emocional, né? Então, eu vejo o Arthur como um quadro completo, né, que reúne o melhor dos quadros mais jovens nossos, portanto, muito promissor. Bom, são 8h02, conversando com o Wagner Teixeira, ao vivo aqui, professor Wagner, com a gente nesta manhã. Rápida pausa no Folha no Ar. Voltaremos a seguir no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem e Cicobi Fluminense. Conheça o consórcio do Cicobi Fluminense e realize já os seus sonhos. Tem uma pausa rápida agora e tem uma dica também da Nauta XP para você investir aí o seu dinheiro da melhor maneira possível, com total segurança e com maior rentabilidade. Confira aí, a gente volta a seguir. Minuto Nauta XP.